meu amor. Beijo, amor. Turma, bem-vindos. Sejam bem-vindos ao nosso ID, nosso chão, nossa casa. Hoje uma aula aberta, uma aula dinâmica. E façamos dela bom proveito. Queria convidar Oxum, você está conosco? Acabei de entrar atrasadinha, por isso que eu fiquei quieta. Boa noite a todos. Pensei que ninguém ia perceber, né? Disfarçadamente. Estamos aqui no nosso chão. Andréa, por favor, faça nossa abertura enquanto eu apresento o nosso chão. Boa noite a todos. Agradecemos aos nossos mentores espirituais, anjo de luz, por mais esse momento, mais um dia que se inicia nossas aulas, que nós possamos estar abertos para receber os conhecimentos e hoje, como uma aula aberta, também a gente aprender com a aprendizagem do que os nossos colegas hoje vai nos passar. Que Oxalá nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Uma ótima aula a todos. Axé. 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 Bom, turma, no decorrer da aula eu vou... Estou fazendo um canal duplo aqui com o computador e com o celular para a gente ter possibilidade de andar um pouco pela casa, falar um pouco das marcações, um pouco de abertura, um pouco de Umbanda, a gente ir conduzindo com a troca daquilo que nós já passamos e aquilo que vocês têm para dividir também. Como todas as aulas, então hoje, nós fixando a última aula, né, fixando o conteúdo que nós já passamos, foi dito na última aula sobre desenvolvimento mediúnico, sobre sua origem, seu fundamento, quais são as características de desenvolvimento mediúnico que nós temos, os mais comuns, os mais específicos ligados à Umbanda, especificamente à incorporação, como se dá, como se desenvolve. Falamos um pouco sobre o culto da Umbanda em casa, como cuidamos de nossos orixás, nossos guias, firmezas, cuidados com a ambientação. E sobre esse último conteúdo, como sempre, a abertura para perguntas. Não sei se algo ficou para trás, alguma dúvida sobre isso que a gente queira tirar antes de começar. Não? Não. Boa noite. Boa noite, Edson. Não. Bom, nós estamos então, aqui eu vou aproveitar para apresentar o nosso chão para vocês. Eu vou ligar uma luz adicional para ficar um pouco mais claro na câmera. Vamos lá. Então, na nossa casa, nós temos a firmeza, trabalhamos com a energia de um orixá, chamado orixá Exu, a origem. Não confundam com a entidade Exu, a entidade de esquerda. É um orixá ligado à prosperidade, ligado à comunicação, ligado à capacidade de fazer com que todas as nossas orações, nossos pedidos cheguem a Olodumare e a Deus e possam ser ouvidos e atendidos através dele. Ele sempre é o primeiro a ser oferendado e está no nosso pilar à esquerda do nosso templo. Zé, Oi. Eu acho que seria interessante, se as pessoas tiverem alguma dúvida, perguntar, levantar a mãozinha e perguntar enquanto você vai falando. Pode ser. Cada lugarzinho, porque depois, se fala tudo de uma vez, é capaz de esquecer. Então, que as pessoas não tenham vergonha, levante a mãozinha e pergunta se ficar alguma dúvida antes de seguir para os outros passos. Perfeito. Pode ser. Para mim está ótimo. Se eu não ouvir a mãozinha, vocês me avisem, por favor. Tá bom. Dentro de uma casa de Umbanda existem vários centros de energia, centros de força, que nós trabalhamos para firmar o chão, firmar o ambiente e estabilizar o trabalho das entidades.
Então, essas firmezas acontecem no primeiro momento em 2 pontos, um deles chamado trunqueira, que é o local onde existe o ponto de força das entidades de esquerda, não o orixá, né, não o orixá Exu, mas as entidades de esquerda, os Exus e Pombagiras, e do lado direito, o ponto de energia dos pretos velhos, da linha das almas. Então, a trunqueira está fora do terreiro, e por orientação da casa, a gente normalmente não expõe. Então, esse é um ponto em que a gente não trata por vídeo. Mas a direita acontece aqui, onde há um cruzeiro, né, em homenagem à linha das almas. Aqui nós que cuida das plantas medicinais, das plantas ritualísticas, chamado açaí. Nós cumprimentamos a nosso pai Ogum. Nós cumprimentamos a nossos colegas, nossos irmãos atabaques, os tambores, o grande, o maior, rumpi, o menor, o médio, e lê, o pequenininho. Daqui a pouco faço uma introdução aos tambores com vocês, para vocês sentirem a energia deles em casa. Aqui um assentamento, uma alusão ao que nós cuidamos na casa. Essa é uma erva de ossan, uma erva extremamente forte para cuidados físicos, para tratamento de corpo, para tratamento de reequilíbrio de chakras, energético, cura, e de extrema importância para rituais de caboclos, peregum ou pau d'água. Aqui as energias que trabalham com o seu Zé Pelintra, a linha dos malandros. Nosso pai é o Baluayê, o Senhor das palhas, da cura, Senhor das chagas, da cura das doenças, reequilíbrio de corpo físico, espiritual, mental, responsável pelo desenlace do corpo e alma. Aqui nossos cuidados com as entidades e com os filhos da casa. Ao ponto máximo do nosso congá, aqui em cima, nós temos tudo aquilo que diz respeito ao Lodumare, a comunicação com o mais alto, com as crianças, com o Ifá, o destino, a cabeça, o ori, o cuidado com a pureza, tudo aquilo que simboliza, já que o Lodumare não há um símbolo para ele, não há uma atribuição nem de imagem, nem de símbolo. Então, tem alguns símbolos que nos trazem essa ideia, tanto de equilíbrio quanto de pureza, prosperidade e destino. Aqui nosso congá. Então, nosso congá se divide em algumas partes, né? Ele está em um canto, onde nós temos Exu. Ele está em um segundo canto, onde nós temos Ogum e Ossan. Ele está na terra, onde temos o Baluayê. Ele está na lateral direita, onde nós temos Santa Sara Kali, na cuidado da linha dos ciganos, e em nosso congá, onde nós temos Oxum. Babá, Oi, deixa Oxum. eu te interromper. O Calandrino, ele precisa que você aceite ele para ele entrar. Só um instante. Pronto. Quando tiver, me avisa que eu estou no celular e eu tenho que aceitar no computador, tá? Ok. Oxum, Senhora do Ouro, da Água Doce. Xangô. Aqui nós temos Oxum e seu sincretismo, né? Nossa Senhora Aparecida, no sincretismo católico. O mesmo acontece com Xangô,
em que nós temos Xangô em imagem iorubá africana e São Jerônimo na imagem católica. Oxalá, que tem aqui a representação em Cristo e em Menino Jesus de Praga. Ô Dociaba, Mãe Iemanjá, salve sua força, sua água. Nossa Mãe Iansã, Senhora dos Ventos, da Tempestade. Oxóssi, Naná. Esses são os nossos orixás, nosso congá. Aqui do lado direito nós temos o cocá e os oxês, que são as ferramentas utilizadas pelo dono da casa, pelo caboclo, que representa nosso ilê, nosso chão, caboclo 7 pedreiras. E todos os fios que nós temos, fios de pedra, fios de conta, que são utilizados por O Calandrino levantou a mão, tá? Como você está aí no celular, eu não sei a pergunta dele, se já passou. Sim. Por favor, Calandrino. Não, só para dar boa noite, que eu me atrasei um pouquinho aqui, só para dar boa noite para todo mundo aí, pode seguir. Boa noite. Então, aqui estão os nossos fios. Boa noite, desliga a mão. A Oxum deve estar doida de saudade do seu canto, né, dona Andréia? Meses aí viajando. Né? Aqui, os fios de cada um dos filhos. E como eu disse, cada um desses fios, cada uma dessas guias, representa a energia de um orixá ou de uma entidade trabalhadora. Alguns são utilizados miçangas, outros são utilizados pedras, outros são utilizados búzios, simples traçados. Temos... Desculpa te interromper novamente. A Adriana, ela está querendo participar, só que ela está entrando pelo nome do Wendel, tá? Autorizado. E esse é o resumo do nosso canto, né? A apresentação do nosso canto, nosso ilê, nosso chão. Os atabaques são ferramentas de trabalho que facilitam a nossa conexão com o sagrado. Caô, Cadecilha, Xangô. Xangô, meu pai não manda. Eles são utilizados, os tambores, sempre em todos os momentos do trabalho. Nas chegadas, na condução da gira, em tempos de chegada ou de subida, momentos ritualísticos em que você tem uma entrega a um orixá ou um momento de conversa com o consulente e que você não deseja que essa conversa seja ouvida pelas demais pessoas. Então, o atabaque tem diversas funções, diversos motivos para existir dentro de uma gira, e no nosso canto não é diferente disso. São tratados como parte do terreiro, parte do chão. Até aqui, dúvidas? Não, tranquilo, por enquanto tranquilo. Só saudade. Nossa, saudade, Jesus amado, chega a dar até um aperto no coração. Minha saudade é que eu nem vivi ainda, hein? José, Oi. pelo menos aqui no meu não deu para ouvir direito o tambor. Talvez uma sugestão fosse você fazer um vídeo, mandar lá no grupo para a gente acompanhar a diferença de cada tambor.
Porque aqui, para mim, cortou tudo, não deu para ouvir nada. Tá. A ideia é entender que cada um faz um papel. Então, aqui nós temos um tambor que ele é maior e, por consequência da caixa acústica que ele tem um som mais grave. Então, ele faz as marcações, é quem leva o ponto, né? Quando você tem o trio funcionando em conjunto, ele é quem leva o ponto. Esse, o rumpi, é o médio, é quem faz as frases, quem faz a ligação de um ponto a outro. E esse é como a gente conhece no samba, na linguagem do samba, como repique. É quem faz os cortes, quem faz a marcação fina, a sequencial. Então, eu mando para vocês exemplos de toque, de ponto, para que vocês possam já começar a se sintonizar com isso, ouvir e perceber que a música, o toque, o tambor, ele tem efetivamente um poder muito grande. E agora vamos lá, vamos para a palha e conversar Ô, um pouco. Babá, Oxum, diga. Babá, eu vi, né, assim, não sei se é verdade, se é mentira, se tem alguma ligação entre os atabaques e os orixás, né, não, dos outros eu não sei, mas o maior, né, o Rumpi, né, Rum. O Rum, ele que é o que chama, porque vamos se dizer assim, não sei se seria bem essa palavra, que ele é regido por São Jorge, como é que é, gente? Ogum, Ogum. né? Então, assim, ele que abre o caminho. Então, os outros também teriam alguma ligação ou não? Ou isso é só um mito? Oxum, eu desconheço. Assim, eu já ouvi falar, assim, os tambores dentro de uma casa estão associados à coroa do sacerdote, né? Essa é Tá, a linguagem mais... isso para identificação e tratamento. Então, no nosso caso, o rum, ele está ligado à coroa de Xangô dentro do nosso terreiro e é tratado como coroa de Xangô. Então, mas isso para tratamento do couro, para tratamento da madeira, para reza, para o comprimento, todos eles são tocados da mesma maneira para todos os orixás. E o orixá que seria responsável por chamar, comunicar entre todos os orixás, fazer essa ponte não seria algum, seria Exu, né? Então, eu desconheço. Essa leitura eu desconheço. Não sei a fonte dela, mas eu não conheço dessa forma, não. não, foi passado por pessoas, né? Assim, né, não Sim, foi lido ou não, foi pessoas que comentou. Eu falei assim, não sei disso não, mas, né, a gente nunca vai que... vai que, né? Sim, eu não conheço essa leitura, não. Tá bem. Ok, Mas, obrigada. peraí, tem mais alguém tentando entrar ali, só um instantinho. Bora lá. Hoje, então, nós temos uma aula aberta, né? Nós combinamos no último encontro que nós falaríamos um pouco sobre a experiência de cada um dentro de um terreiro, né? Como é que foi a chegada. E aí eu separei um roteiro rápido, né? Para que a gente possa guiar essa conversa, pensando assim, por que você chegou até um terreiro, né? Acho que a primeira pergunta que a gente faz, né? Quando alguém diz que segue esse caminho, que seguiu esse caminho de fé, por que você foi, né? Como foi esse primeiro contato? A segunda coisa seria quais foram as experiências, né? Quais foram os momentos em que houve experiência mediúnica? Ou você entende que seja uma experiência mediúnica e como isso aconteceu? É importante falar de como isso aconteceu, sempre lembrando do aspecto espiritual que se percebeu, mas também o físico, né? O emocional, enfim, essa descrição mais próxima possível da clareza, né? Tentar jogar luz em uma coisa que talvez não dê para explicar, né? E para a gente organizar o nosso bate-papo, acho que organizar por tempo, né? Cada um ter o seu tempo para conversar, orientado por mais ou menos 10 minutos, de 5 a 10 minutos, tá bom?
Fechou? Então, digam. Podem começar, sem um por vez. Então eu vou falar primeiro, pode ser? Vai lá. Então, a minha experiência, eu comecei assim, a minha vida eu fui católico quando pequeno, né? Ia na igreja, tudo. Minha mãe também sempre foi católica. A gente ia na igreja. Não era, eu pelo menos não era, nunca fui assíduo a nenhuma religião assim, muito assíduo. E meu pai e meu tio começaram a frequentar o kardecismo, né? Meu pai começou a ir com meu tio assistir palestra kardecista e tal, gostou. Tentava levar minha mãe era meio reticente na época. E aí minha mãe acabou começando a ir. Ela foi e começou a estudar o kardecismo, começou a trabalhar no kardecismo, mudou completamente a cabeça do que pensava a respeito de várias coisas, e eu comecei a seguir a minha mãe na área espírita, né? Foi quando eu mudei a chavinha para o espiritismo. E comecei a frequentar o centro, comecei a estudar no centro kardecista também, até porque o kardecismo me deu várias respostas que eu não aceitava no catolicismo, e enfim, e aí eu falei, opa, peraí, aqui está mais do que eu acredito. Sendo assim, eu comecei a estudar e me interessar mais do que era, como funcionava as coisas. Só que o contato, principalmente para eu que não trabalhava, era mais afastado, não era um contato tão próximo assim com a mediunidade, mas eu sempre eu sentia quando eu tinha alguma coisa, eu só não sabia lidar com esses sentimentos. Não sabia o que era, mas assim, sentia arrepio quando estava em cemitério ou em qualquer lugar, ou algum sentimento diferente quando tinha alguma coisa ruim, mas não sabia nem se era ruim, se era boa, o que era. Enfim, eu me afastei também do kardecismo, ia muito pouco, e quase nada, né? E eu tenho uma empresa na frente do terreiro, na frente da empresa do Zé Carlos, que é o terreiro, por acaso é perto do terreiro. E eu comecei um dia conversando com o Zé Carlos do nada, nem conhecia direito ele, nem falava muito com ele. Começamos a falar de religião e não sei se por coincidência ou pelas entidades ou por qualquer motivo, surgiu a conversa ali. E ele começou a me explicar, falando o que ele era, que ele era pai de santo e como que funcionava e tal. Eu tinha meus preconceitos, como acho que a maioria das pessoas tem antes de conhecer a Umbanda. Tinha meus preconceitos, não sabia o que era. Para mim, macumba era uma coisa só, candomblé, Umbanda, para mim era tudo numa panela só. Eu achava que sempre tinha oferenda, em todo lugar tinha sacrifício de animais, eu não entendia nada, zero, né? E aí foi que eu comecei a entender, conversar com o Zé Carlos e me interessei em entrar para Umbanda. E entrar assim, né? Conhecer. Eu acho que a gente tem que ir sempre onde que a gente se sente bem. E aí ele me convidou para participar de uma gira, e aí eu fui, comecei a gostar. E comecei a trabalhar um pouco mais na casa, a trabalhar minha mediunidade. Logo veio a pandemia, pouco tempo eu passei na gira, né? Mas estava sempre ali, sempre próximo, não tão efetivo, mas estava ali próximo. Falar sobre agora falando um pouco sobre experiências de sentir a presença, eu comecei aquele arrepio que eu sentia, aqueles sentimentos que eu tinha, eu comecei a diferenciar o que é ruim e o que não é ruim. Isso aprendendo na Umbanda com as entidades, conversando com as entidades, estudando com o Zé Carlos, lendo e, enfim. Eu comecei a diferenciar o que é meu e o que não é. Por onde eu sinto as emoções e o que é bom e o que é ruim. E conseguir controlar isso em mim. Às vezes não dá, mas às vezes você controla. Opa, peraí, aqui o lugar não tá legal, esse sentimento é ruim, eu tô indo embora daqui. Eu faço minha oração, enfim. Agora, mais recentemente, eu tive uma experiência mais próxima de contato mesmo
por a gente trabalhando, minha irmã estava participando de Peraí, tratamento. Elisângela. Acho que o teu som está interferindo. O meu? Aí, Melhorou? Tá melhorou. escutando? Agora sim. E aí eu comecei a ter agora recentemente, pouco tempo, eu comecei a ter uma experiência mais próxima de uma entidade chegando perto, do que é isso daí, né? E no começo eu não sabia o que era. Para resumir, eu estava em casa à noite, deitado, e aí eu senti um calor, tava frio. Comecei a sentir um calor, um suador, e assim, achei que tinha acordado por algum motivo, não entendia direito o porquê, mas nada assim que estava me fazendo mal, estava sentindo só um calor, sentindo um calor assim mesmo. E aí perguntei para o Zé Carlos falou assim, pode ter sido uma chegada de alguma entidade mesmo, realmente. Como minha irmã estava em tratamento, num dos tratamentos eu resolvi perguntar para a entidade que estava lá sendo tratada, entendeu? E a entidade falou que realmente o que estava próximo de mim era um caboclo, entendeu? E eu senti essa presença do caboclo. Não dei passagem nem nada disso, mas senti forte essa presença de um caboclo que por algum motivo ele estava cuidando de mim ou estava comigo por algum motivo. Enfim, falou que era um caboclo. No mesmo tratamento que a minha irmã continuava fazendo, numa outra gira, eu estava lá e na gira veio um caboclo que trabalha na casa. Veio para fazer o tratamento da minha irmã e aí ele veio, fez o que ele tinha que fazer, o trabalho dele na casa, e ele me abraçou. E aí eu senti uma forte, assim, uma energia muito forte, né? É bem difícil de explicar o que é, mas assim, uma energia muito forte, muito densa, assim, né? O caboclo é uma energia. Essas foram as experiências que eu tive, assim, para resumir, até agora, né, na Umbanda. Show. Obrigado, Luiz. Próximo. Não vale todo mundo junto. É um por vez. Vamos devagar. Bom, deixa eu ir, vai. Vamos ver se o povo se Se anima. se anima. Bora Bom, lá. eu posso dizer que eu era uma católica. Uma católica, sim, sabe? Minha avó era muito católica, tinha pavor do espiritismo. Então, eu sempre fui católica, praticante, ia na igreja, trabalhava, enfim. E aí, um belo de um dia, que senão a história fica muito longa, eu me encontrei com o kardecismo. Uma amiga da minha mãe me deu um livro para ler, que acho que todos já leram, Violetas na Janela, que foi o que começou a abrir. Aí, em seguida, eu comprei o livro dos Espíritos e comecei a ler, que aquilo me fascinou. Eu li o livro dos Espíritos, assim, acho que em 2 dias, pergunta, resposta, e eu queria cada vez saber mais, e aí acabei indo para o centro, para o Manuel Bento. Lá eu fiquei, sei lá, acho que uns 10, 11 anos. Estudei, fiz todos os cursos, dei aula, e lá me ensinaram que realmente a Umbanda trabalha com entidades menos evoluídas. E que é isso que a gente realmente aprende, e que eu, inclusive, ensinei por muito tempo no Manuel Bento, né, no kardecismo, que a Umbanda trabalha com espíritos menos evoluídos, que a gente não tem mais necessidade disso, que a gente não tem necessidade de oferenda, de vela, de imagem, que a gente não precisa cultuar mais nada disso. Então, o kardecismo diz que trabalha, né, vamos dizer assim, não estou aqui para desmerecer nada, eu acho que o Manuel Bento é uma casa maravilhosa, recomendo muito para tratamento e para ensino e para tudo, mas eles têm um direcionamento muito diferente, né? Que realmente o kardecismo está em outro nível, então não há necessidade de nada disso. A gente só faz os trabalhos, faz a limpeza, dá continuidade no tratamento espiritual e tudo mais. Então, para mim,
É, quando o Luiz Ângelo, esse rapaz que está em cima, que acabou de falar, é meu filho, por coincidência. Quando ele falou para mim que ele tinha conhecido um dono de terreiro, babá, e não sei o quê, apesar que eu já estava procurando contato com coisas diferentes, porque lá no Manuel Bento eu estava sentindo muita falta da terra, muita falta do contato com o assistido, que lá a gente acaba não tendo esse contato, né? E eu sempre achei que isso era muito importante, o contato com o assistido, sentir realmente o que o assistido precisa, sabe? Eu acho que a gente tem muita energia e muito amor para dar, e eu acho que é através disso, de chão, de contato. Então, quando o Luiz Ângelo falou para mim que ele tinha conhecido o dono de um terreiro, que era ali na frente, não sei o quê, eu fiquei com o meu pé atrás. Ele contou um monte de coisa na época que o babá falou, eu não sei o quê. Eu falei, será que é tudo isso? Não sei o quê. Fiquei com o meu pé atrás, né? E vocês veem que o Zé é uma pessoa extremamente simpática, né? Então, quando eu conheci pessoalmente, fiquei com o pé mais atrás ainda. Mas, enfim, brincadeira. Mas, para mim, como médium, porque eu sempre trabalhei em e lá no Manuel Bento eu fui muito bem educada, eles educam que a entidade nunca pode é, tomar conta de você. Você é dono do seu corpo, do seu discernimento. Então, ele pode usar você, né, como psicofonia, você pode deixar ele falar, mas através do teu crivo de razão. Você não deve deixar ele falar palavrão, você tem que ser uma pessoa muito polida e educada. E ele tem que entender isso. Então, quando eu fui lá para o Zé, a primeira vez, e que eu vi tudo que acontece dentro do terreiro, aliás, muito pouco, aquilo me assustou muito, porque eu falei assim, não está certo, está tudo errado aqui. É uma loucura isso aqui, porque lá a entidade realmente ela expõe o que ela quer, o que ela precisa, a necessidade. Infelizmente, eu fiquei no terreiro muito pouco tempo, porque veio a pandemia, mas nesses 3, 4 meses que eu fiquei na casa, eu me desfiz de um monte de preconceito, entendi um monte de coisa, é, e comecei a realmente deixar acontecer o que não me era permitido, deixar a entidade realmente fazer o que ela tem vontade. E isso começou a ser muito gratificante. Eu sou médio consciente, então, para mim, a inconsciência é uma coisa muito difícil ainda, né? A gente estava trabalhando isso. Mas eu percebo que ali no terreiro eu consigo. É como se eu fosse livre, entendeu? Como se as entidades que trabalham comigo pudessem ser livres. Porque assim, eu não sou dona de nada, né? Eu não sou dona de absolutamente nada. E se eu estou ali, e se eu sou médium, se eu fui escolhida para trabalhar para um bem maior, eu tenho que, acho que, me dispor a entregar, né? O meu corpo, o meu fono, né? A minha fala, para que a entidade possa fazer o trabalho dela. E essa parte acaba sendo um pouquinho difícil por causa de tudo que eu aprendi no Manuel Bento. Então eu fico, acho que, meio amarrada ainda. Mas a melhor sensação nesse pouco tempo, quer dizer, se eu ficar aqui, eu vou ficar falando a noite inteira, né? Mas a melhor sensação que eu tive eu não tenho a lembrança direita, né? Eu só tenho a sensação. Eu tenho um pouco de lembrança e a sensação de uma coisa muito, muito boa, que me emociona até agora, que foi a primeira gira de marinheiro que nós tivemos, né? E que o Luiz Ângelo pode falar, porque ele lembra, eu não lembro direito, em que eu falei com o marinheiro e fui cantando e fui falando, e eu nem lembro direito o quê, mas que me fez um bem muito grande e foi extremamente emocionante. E naquele momento, eu sempre achei que eu fosse filha de Iemanjá, né? Mas naquele momento eu tive certeza absoluta que eu tinha muito que fazer e que esse terreno me escolheu. E eu escolhi ele para ser minha casa.
Foi nesse momento, exatamente nesse momento, nessa gira de marinheiro. E eu nem sei dizer mais nada, porque eu estou voltando para casa para aprender um monte de coisa. Mas é muito emocionante e está sendo muito bom, muito gratificante. Eu agradeço muito. Obrigada, Babá. Muito bom, obrigado, Meg. Que bonito, Margarete. Dona Nossa, eu Lucy, tô com uma saudade, gente. Acho que eu vou ficar uma semana morando no terreiro. venha. Ô Zé, Lucy levantou a mão. Oi, dona Lucia. Fala, Luiz. Zé. Ô, Oi, dona Lucy. Lucy, desculpa, só um segundinho, só para falar um adendo sobre isso. A minha mãe, no dia, se ela falou que ela não lembra o que ela falou, né, lá no terreiro, lá no dia do marinheiro, né? Ela não falou nada. Se ela falou com a entidade, porque ela não falou nada, ela só ficou dançando com a entidade lá, e indo para lá e para cá, e não falou nada. Ela conversou com a entidade só, eles dois, e ela não falou uma palavra. O marinheiro falou para ela, é bom quando é assim, né? A gente fala em pensamento, não precisa nem falar um pro outro. Então, só para, se ela quiser saber o que ela falou, não vai saber nunca, porque ela falou só com ele. Ou com ele. Vai, Dona Lucy, tá contigo. Oi, Luiz. Eu tô com muita saudade. Eu achei esse bigodinho muito sexy. Olha, Dona Lucia, ele pode ser todo seu, viu, Dona Lucia? Ah, não quero. Obrigada. Pode, eu tenho ciúmes, hein? Eu tenho ciúmes desse bigode. Não, Edson, fica tranquilo. Eu tô fechada para balanço faz tempo. Gente, deixa eu comentar com vocês rapidinho, porque eu acho que se a gente, quanto mais pessoas falarem, melhor é e mais interessante vai ficar a noite. Por coincidência também, eu sou mãe do Zé Carlos. E sou uma pessoa que, desde muito cedo, eu fui uma buscadora. Eu não sou nem umbandista, eu não sou nada. Mas eu busco uma explicação de onde eu vim, para onde eu vou e por que eu estou aqui agora. E nessa busca eu já passei por todos os cantos que vocês puderem imaginar e mais alguns. Nessas minhas andanças, de fato, nessas minhas andanças, quando o Zé nasceu, ele é o último filho, eu tenho 3, ele nasceu de uma forma assim, bem especial. Sempre foi, desde a barriga, ele foi um menino muito diferente. E quando ele era molequinho, pequeno, ele tinha visões em casa. Ele brincava sozinho com os amiguinhos dele, ele comentava que viu que o fulano tinha uma cicatriz no rosto. Assim, as coisas mais esdrúxulas que você imaginar. A lâmpada apagava sozinha, a máquina de costura funcionava, a porta da casa mexia. E um dia eu fui fazer um acerto de uma fábrica de roupa e eu levei ele comigo. Eu sempre fui atenta às manifestações, todas elas. Eu não tenho medo, eu gosto, eu sinto, eu vejo, eu sou capaz de conversar, às vezes achando que a pessoa é viva. E não é, né? Nós estávamos em um determinado local fazendo um acerto e eu vi uma menininha toda bonitinha de Maria Chiquinha amarrada e o Zé fazendo uma bagunça do cão. Falei, filho, vai lá brincar com a fulana. E essa fulana já tinha morrido há muito tempo atrás e eu estava perto, em frente à mãe dela. E a mãe nunca sabia onde estavam as peças que sumia da fábrica. Ela pegava para brincar e sumia com as peças. Então, eu vi que ali o Zé tinha uma força muito grande. Logicamente, eu sempre vejo, para mim não é novidade, mas eu ter visto essa criança do lado da mãe, né? Eu senti como se eu tivesse vasculhado a vida da Derna, sabe? E eu fiquei muito aborrecida. E o Zé, nós íamos frequentar o centro kardecista também, Meg, e a Sirlene, a dirigente do centro, me chamou o Zé, falou, olha, você tem uma missão muito grande nessa vida, sua missão é de cura.
Então, você se prepare e fortifica que sua missão é muito grande e é de cura. Isso ele tinha uns 5, 6 anos, sabe? A Florela é um espírito muito velho que veio para cá para trabalhar. Então, a partir de então, nós fizemos tudo o que podia, né, para armar um caminho. Só que esse caminho não era o que eu mentalizava, era o que ele tinha que buscar sozinho. E essa busca desse caminho foi assim surpreendente para mim também, porque eu pensei em tudo, menos na Umbanda. E tive resistência, o Margarete, quando ele me falou da Umbanda, eu também fiquei assim, com o pé atrás, porque para mim a Umbanda seria para espírito muito involuído, muito recém-saído daqui, com muita casca grossa ainda. Aí eu comecei a ler mais e mais e mais, e comecei a me inteirar com ele também, e vi que não, que hoje em dia a gente vai no local que precisa para curar, e que essa casca grossa espiritual também está no físico. Então, nós estamos buscando o local que nós precisamos para tirar esse resquício que tem lá atrás, incrustado na gente. Então, para mim, tem sido gratificante estar junto, caminhando junto com ele, com a mulher dele, com os filhos dele, com os amigos e principalmente com a casa. Mas é muito difícil também, porque é uma missão muito árdua, gente, muito árdua. Então, todo dia que vocês puderem e tiverem, né, logicamente, vontade, coloca o nome dele nas orações de vocês. Porque todos os dirigentes precisam muito mais do que nós até. Porque tudo que está com a gente, ele capta, ele absorve. E ele tem que ser muito bem amparado para o caminho ficar saudável, ficar equilibrado e poder nos ajudar também. Tá bom? Beijinho para cada um. Boa, dona Lucy. Muito boa. Pode deixar que eu cuido dele, viu? Não, você está cuidando mal intencionado. Bora lá, gente. Quem é o próximo? Edson. Vou começar a puxar por nome, vai. Edson. Diz aí, meu velho. Como é que é o teu caminhar? Cara, o meu é uma história bem esquisita mesmo. Porque, na verdade, eu não vou pôr o vídeo aqui porque eu tô na rua, tá? Tá barulho aqui. Na verdade, eu vim de uma família que era católica e evangélica, mas eu tinha uma tia minha que ela era um bandista, né? Ela era espírita. E ela, para mim, ela serviu como uma mentora. Ela foi uma mentora da minha infância até a minha maturidade. Então, eu acabei não frequentando a Umbanda, ou o catecismo, ou qualquer outra religião, porque ela me supria de tanta informação e amparo que acabei tendo essa referência, né, de uma pessoa única. E lógico, tendo a visão também de uma pessoa única, né, uma experiência dela, né? Mas eu comecei a entender todos os processos, a parte ruim, a parte boa desse processo com ela. Então eu entendia o trabalho da Umbanda, os pontos, os sacrifícios. E ela, como era uma pessoa que ela começou no espiritismo de criança, porque ela, como o Zé, ela via, ela falava, conversava com quem já tinha ido, quem estava do outro lado, e passou por várias situações, que ela, como ela era mais velha, ela foi muito, e a família era bem católica, internaram ela, colocaram ela na clínica, chamaram ela de louca, até ela conseguir alguém que foi, por incrível que pareça, um psiquiatra que chamou a família e falou que ela era uma pessoa que precisava ser tratada num centro. E a partir daí que ela conseguiu amadurecer toda essa parte espiritual dela e tocar para frente.
E ela me conheceu depois, como pequeno, acho que 13 anos, 12, 13 anos, e começou a me orientar de todas essas histórias, me contou tudo que ela passou, que ela sofreu, o que ela via, o que aconteceu com os filhos dela, umas histórias muito interessantes que aconteceu por mal usar o processo do espiritismo, por não saber, por ter pouca informação. Então ela gastou muita energia do que ela tinha fazendo coisas que não eram pertencentes à realidade do espiritismo, até ela aprender certinho. Foi mal conduzida pelas pessoas que estavam ao redor. E então ela me deu toda essa orientação. Quando ela se foi, ela morreu, eu perdi essa referência. Aí eu comecei a procurar outras coisas para poder completar essa trajetória. Foi aí que eu entrei no conhecimento da Umbanda, do kardecismo e do Ramatiz, que eu acho uma doutrina bem bacana, messiânico. E aí eu comecei a entender um outro lado do espiritismo. Foi aí que eu entendi a junção, né? É quando você, como a sua mãe, Zé, começa a buscar várias informações, você começa a interligar alguns pontos de partida, algumas convergências da mesma informação, que para mim é isso. Eu acho que cada um é como se fosse uma empresa, cada um tem uma função, cada um tem uma obrigação, tem um trabalho a fazer, que aquele trabalho é muito importante, né? Você não pode trabalhar na empresa se não tiver alguém que limpe, você não consegue trabalhar na empresa se não tiver um TI, e eu acho que a religião é a mesma coisa. Você não vai conseguir fazer a religião ser uma coisa plena se você não tiver a Umbanda fazendo a parte de cuidar da matéria nossa, você não vai fazer a religião ser mais forte se você não tiver o kardecismo, o ramatismo, assim, cuidando da parte ideológica, a parte científica, a parte cultural desse processo, né? Então, eu acho que isso é a religião, é um pouco de cada um, inclusive do catolicismo, do evangélico, eles têm a participação, que eles talvez sejam mais suscetíveis, às vezes, a alguma mudança no caminho de quem está lá na liderança, mas eles também fazem parte desse processo de capacitação da gente como ser humano no entendimento do que é religião, do que ela prega, do que ela faz. E isso que eu aprendi, isso que eu entendo como religião. Então é isso que eu tento todo dia entender um pouco, trabalhar, buscar informação. Eu acho que eu sou o único aqui que eu sou médium pedra, né? Eu não sinto nada, eu não vejo nada, essas coisas não passam por mim. Eu só a capacidade de entender que existe, eu acredito, eu tenho fé, mas não tenho essa parte que vocês têm, que eu acho muito bonita, que é a incorporação, que é se falar com quem está do outro lado, essa psicofonia, essa coisa toda eu não tenho. Mas eu acho que é porque também cada um tem sua missão, tem seu limite e tem seu acesso. Então, eu acho que é individual de cada um. Mas eu acredito, sim, que a gente tem esse processo de aprendizado. Eu acho que a Umbanda, ela é importante, ela tem que existir, ela tem um papel muito, muito fundamental para a gente. Infelizmente, a gente ainda está aqui nessa terra e a matéria tem que ser cuidada, tem que ser preservada, protegida e também dado a energia para isso. E a Umbanda é onde está esses elementais, né? Essa parte sólida, bruta, como vocês prefiram dizer, mas acho que é ela que nos mantém aqui nessa batalha. Então, o Kardec ou qualquer outra que é nessa linha, eles vão trazer para nós a cultura, o crescimento, aquela coisa que você vai aprendendo e vai desmistificando a coisa num todo. E eles sabem que a Umbanda, assim, é preciso, porque ela precisa estar junto, né? Você não faz um prédio, não adianta ter um engenheiro se não tiver o pedreiro, não adianta ter o pedreiro se não tiver engenheiro. Então é esse conjunto que eu tenho, que acredito no meu dia a dia aí com vocês. Show. Alguma experiência mediúnica? Você falou que não, né? Médium pedra, você disse. Tô nessa linha. Eu te espero aqui, num dia de caboclo. Quem é o Tá próximo? bom.
O dia de caboclo é um bom dia para você ir. Porque eu tive uma experiência bem gostosinha. Se eu contar aqui, vai acabar vai acabar. A surpresa. Vai acabar a surpresa ou vai afugentar a surpresa, né? Gente, deixa eu falar rapidinho aqui, Zé, só um minutinho. Ser médium não quer dizer incorporar. Tem vários tipos de mediunidade. Tem a mediunidade que ela vê, que ela ouve, que ela escreve, que ela pinta, que ela cura com as mãos. Então, tem vários tipos, não tem que ter essa necessidade de ter que incorporar. Tem quem ajuda a coordenar o centro, o local, que é tão importante quanto, no caso, o Pai do Santo, que está lá, porque às vezes ele não está consciente, ele não sabe o que está acontecendo. Dona Lucy, tem um método de sustentação que é importantíssimo. Então, tem vários tipos de mediunidade que a pessoa pode experimentar e, às vezes, nem sabe que está sendo experimentado. Seu som está com muito barulho. Babá, fecha seu áudio. Muito barulho, meu filho, muito. Então, cada um não fica ansioso para incorporar. Não é isso, não é o incorporar. É a gente ver qual o caminho que a gente vai ter que seguir. Tá bom? É só isso. Beijo. Edson, fala umas línguas aí, que quanto mais mediunidade você tem, mais débito você tem. Então, fica tranquilo. Mas eu não realmente... Eu não fico afobado, não. Eu acho bonito, acho interessante, até porque é um teste para minha cabeça, né? São coisas que vocês têm acesso, que eu não tenho. Então, você tem que realmente forçar, interpretar, entender esse processo que é uma coisa bacana, mas que é de individual, né? Individual para cada um. Karim, você queria falar? Karim? Não, eu só ia falar que a mediunidade ela pode ser apontada de várias maneiras, né? Como a dona Lúcia estava falando, inclusive em sonho. Tem gente que sonha muito, e os sonhos acontecem. Sonha com uma pessoa que está passando mal, acorda e fala: gente, vou ligar para essa pessoa efetivamente estava passando mal. Isso é mediunidade também. É aquela sensação de estou esquecendo alguma coisa. Nossa, eu estou esquecendo alguma coisa. Preciso comprar esse remédio aqui, não sei para quê. Chega em casa, aquela pessoa precisa daquele remédio. Isso também é mediunidade. Sem dúvida. Mayra, tá por aí? Sim, Zé. Quer dividir conosco? Tá, vamos lá. Então, eu venho de uma família católica e fui criada na religião católica porque eu estudei em colégio de freiras, mas assim que eu saí do colégio, eu fiquei ateia. Passei a faculdade, boa parte da vida adulta, e sou novata na Umbanda. Eu estou na Umbanda só há 6 anos, isso é considerado super nova na religião, e há 6 anos foi que eu entrei na Umbanda. Então, eu não tive nenhuma experiência com o espiritismo. Eu fui recebida num centro de Umbanda, numa gira de Preto Velho, e quando eu entrei nessa gira, eu senti que eu estava na minha casa, no meu chão, no meu local de vivência, que aquele lá seria meu lugar. A primeira vez que eu pisei, eu já senti isso. E de lá não saí mais, mais ou menos para conhecer algumas outras casas, mas por curiosidade, não porque eu quisesse mudar de casa. E as primeiras manifestações que eu tive foi que eu comecei a enxergar as entidades que estavam na gira, e não só o cavalo, né, não só o médio de sustentação e não só os médios presentes, e eu comecei a enxergar as próprias entidades,
E dali para frente eu comecei a dar passagem para as entidades, e no começo sempre inconsciente, e de uns 4 anos para cá, semiconsciente. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com assistência, e estou lá até hoje. Cada dia é um dia novo de aprendizagem. Também estou morrendo de saudades, porque a gente está fazendo tudo por IAD. Então, dá muitas saudades de todo mundo, do abraço, do estar presente. Vamos ver se agora a gente volta. É isso. Muito bom, Mayra. Próximo, obrigado, viu, Mayra? Próximo, Luz. Lua, aliás. Ou João. Desculpa, Acho que o João saiu. O João voltou já. Desculpa, eu estava distraída aqui. Eu acho que já na primeira aula eu já falei um pouquinho, bem rapidinho, né, sobre, né, a minha história. Mas assim, na minha família, acho que as pessoas têm diversas, né, religiões, assim, mas eu nunca fui criada assim para ter uma religião específica. Eu falei rapidinho também que eu sou de origem Calon, né? Eu sou cigana, de origem Calon. Então eu aprendi a ler cartas com a minha avó, aprendi a ler as mãos com meu avô, que meu avô, ele costurava muito bem, mas ele lia também muito bem mãos, né? Mas assim, eu nunca cheguei assim ter assim uma religião falar, você vai. Lua, seu áudio tá cortado. Acho que caiu. Cortou o áudio. Eu devo ter clicado aqui sem querer. Eu tava falando que eu sou cigana de origem Calon, né? Então, eu já falei isso na primeira aula. E eu aprendi a ler cartas com a minha avó, aprendi a ler mãos com meu avô. Meu avô ele também costurava muito bem. Aliás, ele vivia disso, né? Ele costurava, ele fazia muitos trabalhos manuais. O meu avô fez isso a vida toda, né? Até morrer. Mas assim, eu nunca fui criada com uma religião específica. É bom, por um lado, porque você conhece muitas coisas, e é ruim, por outro, porque você que sente uma necessidade, no caso eu que senti uma necessidade de ter algo assim mais voltado assim para o espiritual, sentia assim uma necessidade muito grande em relação a isso, me sentia sem base, assim, por mais assim que eu seja de origem cigana, então nós tem parte da família que é bem devota de Santa Sara. Eu sou, mas assim, por não ter assim nenhuma religião, eu me sentia muito, muito sem base. Isso é muito ruim quando você não tem base nenhuma para nada. Mas assim, foi bom porque eu estudei muitas coisas e eu sempre tive eu tenho, assim, um lado mediúnico, não de incorporação, que eu não incorporo de jeito nenhum, tá? Mas eu sinto cheiros, às vezes eu ouço alguma coisa, e eu já tive algumas experiências de clarividência, de ver coisas. Mas, assim, o que eu vejo mais é cheiros. Assim, eu sinto o cheiro de muita coisa. Eu sinto o cheiro de sentimento, eu sinto o cheiro de... Quando alguém morre, aí eu sinto um cheiro, às vezes de rosas, às vezes de vela. Vem, assim, um cheiro, assim, que passa. Aí eu sei que alguém próximo morreu. Eu sinto cheiro em diversos tipos de situações. Acho que é o que mais forte em mim. E por causa disso, eu me interessei muito pelo esoterismo. Estudei durante muitos anos bruxaria. Me formei também já em bruxaria natural quando era bem mais nova. E eu tentei, assim, dentro disso, buscar alguma coisa ali para me identificar. Então, assim, por mais que eu gostasse bastante do esoterismo, eu queria ter algo para chamar de religião. Então, assim, eu estudei diversas tradições de bruxaria, eu já cheguei
seguir uma tradição específica, eu já cheguei a participar de grupos reconstrucionistas que estudam, assim, deuses de determinadas, assim, mitologias. Então, assim, eu conheço muitas mitologias. Então, hoje, por exemplo, quando eu vou assistir, por exemplo, Vingadores, eu já falo, nossa, mas Loki é irmão de Odin. Já fico assim, eu já sei que algumas coisas estão erradas por esse motivo. E depois disso, eu migrei, assim, pro xamanismo, tive uma conexão bem grande, assim, com a pagelança. Só que, eu não sei, eu não conseguia, assim, me conectar, porque eu acho que faltava alguma coisa, né? Aí foi depois de uns anos, minha melhor amiga entrou pra Umbanda, e ela sempre falava que eu ia me dar muito bem, mas acho que como eu já estava muito envolvida nessa questão, assim, de esoterismo, eu nunca, assim, deixei de estudar bruxaria, eu estudo até hoje também, né? Inclusive, eu participo todos os anos da convenção de bruxas que tem aqui na ABC, desde o início lá, né, que a Tânia da Casa de Bruxa montou, todos os anos eu participo. Então, assim, mas assim, eu não sei, acho que porque eu estava envolvida muito, eu não sei se era preconceito, eu não sei, mas acho que assim, é falta de interesse também. Mesmo que a Umbanda, tipo, ela já estava de outras formas envolvidas na minha vida. Então, assim, isso eu já explico depois, essa parte. Então, a minha amiga sempre falava, olha, Umbanda, você vai se identificar muito com Umbanda, assim, mas eu não ligava muito. Assim, eu sabia que tinha, mas mesmo assim, eu não sei o que era, mas assim, acho que voltava para mim em diversas situações da minha vida, mas assim, eu tipo assim, não ia muito, assim, não. Aí, só que depois que ela me deu um livro que eu li, eu falei, nossa, parece que era isso que eu tava procurando. Tipo, fugi disso a vida toda e era isso que eu tava procurando. Tipo assim, tinha tudo, tudo, tudo. Que parece que eu tava procurando aquilo. Em tudo que eu estudei, tudo que eu me envolvi, parece que era aquilo que eu tava procurando. Então, assim, a questão da Umbanda na minha vida, né? A minha avó, né, por parte de mãe, ela era do candomblé. Então, é por isso, assim, quando eu nasci, né, eu não falava. Então, assim, a minha avó, ela fez um trabalho para Iemanjá, para que eu começasse a falar. Então, quando eu comecei a falar, eu não só simplesmente comecei a falar depois daquele trabalho, eu comecei a falar cantando. Então, assim, não foi exatamente um ano naquele momento na minha vida, mas assim, então, assim, teve aquela ligação. Aconteceram também outras coisas na minha vida que tiveram relação, como, por exemplo, há uns anos eu tive meningite bacteriana, depois de adulto, eu tive meningite bacteriana, bem grave, quase morri. E a enfermeira que cuidou de mim, desde o dia que eu cheguei, era um bandista. Então, ela falou que ela sentia uma vontade, depois que eu acordei, né, claro, que eu fiquei em coma. Ela falou que ela sentia uma vontade bem grande de orar por mim. E ela levou até o meu nome pro terreiro dela, sem eu saber. Então foi outra coisa assim que, tipo assim, eu achei bonito na época, mas assim, eu não liguei, tipo assim, muito. Então, assim, e aconteceram diversas outras situações na minha vida, que parece que, de alguma forma, eu já tinha que ter buscado esse caminho na minha vida. Eu já tinha que ter buscado esse caminho. E aí acho que eu também eu trabalho assim como designer também, né? E um dos meus clientes também foi antes de eu ir frequentar terreiro. Ele me chamou para ir no terreiro dele, né? Na época do trabalho lá que eu tinha. Então eu fui e depois disso eu fiquei. Que foi o terreiro primeiro terreiro que eu desenvolvi, que eu comecei a trabalhar na Corimba. Só assim, eu fui e fiquei. Tipo, e sempre, até acho que até hoje eu fico. Gente, toda hora eu penso em uma história, uma coisa diferente que eu falo, caramba, parece que já era para eu estar na Umbanda há muitos anos, que já era para eu estar na Umbanda há muito tempo. Eu poderia ter seguido por outro caminho, porque tem muitas pessoas da minha família também que é do Candomblé, mas a Umbanda para mim faz tanto sentido em tanta coisa, faz tanto sentido em tanta coisa, muito mais assim do que de questão de fé, mas acho que responde assim muitas coisas que eu tenho dúvida, que eu tinha dúvida, né?
responde muitas coisas, assim, sobre a questão, assim, também, de onde que eu vim, para onde que eu vou, como que as coisas funcionam, para além, né, do material aqui. E, assim, eu acho que eu fico, mas, assim, eu tenho muita fé nos orixás, muita fé em Deus. Parece que, eu não sei, mas assim, a sensação que eu tenho quando eu falo de Umbanda aqui, parece que a minha vida toda eu estava seguindo o caminho, eu estava fazendo coisas que estavam me levando para isso, e eu que de alguma forma ignorava. Essa é a sensação que eu tenho hoje. Ô, Lua, não querendo te atrapalhar, mas, né, você falou, eu não estava na aula passada, mas eu assisti a gravação e você falou que você tem um atabaque aí do lado. Você podia cantar um ponto aí pra gente, né? Ai, meu Deus. Já que você é o GAN, né, a gente lembra o seguinte, os opostos se atraem, mas só os semelhantes permanecem, por isso que você está aqui nesse meio hoje. Eu quero, mas assim, eu posso cantar o ponto, mas eu não vou tocar tabaco, porque a vizinha de cima vai me pegar, né? Tá bom, pode cantar. Então, na próxima vai ficar devendo, hein? Vai ficar devendo uma filmagem aí com ponto pra gente. Um toque. Filmagem eu faço uma hora que ela não estiver aqui, porque senão então tá bom, ela gente, já bate. Guardando. Ai, gente, eu não sei que ponto do que é que eu canto. Então vamos fazer assim, ó. Vou deixar outras pessoas aqui falarem e você já prepara um ponto pra gente no final, de Iemanjá, hein? De Iemanjá, tá bom, pode ser. Isso, então vamos lá. Victória, fala aí, você que tem pouquinha experiência, fala um pouquinho pra gente. Boa noite, vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Eu sou muito aberta, igual a minha mãe. Ela não tem uma religião fixa, né? Ela conhece tudo, sabe tudo. Ela gosta muito do kardecismo, mas nunca me influenciou em nada. Eu fui durante um tempo evangélica, assim, entre aspas, frequentava, mas nunca me batizei em nada. Tenho uma fé muito grande em Deus e só isso. A Umbanda eu estou conhecendo mesmo agora, conhecendo seus ideais, o que faz e toda a sua bondade, né? Porque acho que você tem uma coisa que eu acredito muito é na bondade da Umbanda, do catolicismo, do evangélico e tudo mais. Acho que é só isso mesmo. Eu me sinto bem e eu acho que é isso que importa. Só não falou que ela é esponjinha, né? Que ela sente coisas, ela vê coisas, ela só não contou essa parte, gente, mas tudo isso ela. Né? Mas é que eu não sei. Não falei porque eu não sabia se encaixa, né? Mas eu vejo algumas coisas. Fecha o áudio, Zé. Vejo. É um pouco esquisito, mas a gente se adapta. Deixa o seu áudio fechado, porque tá ruim quando você abre o áudio aí. Bacana. Tina, fala um pouquinho pra gente. Tina, tá na escuta, Tina? Acho que a Tina caiu outra off aí. O João parece que ele tá na aula aí, né? E não sei se ele vai conseguir falar aí. Creio que não. Karen, quer contribuir? A Caru? A Caru não sei nem se ela tá aqui. A Caru tá. Vocês estão falando de mim? É comigo que vocês estão falando. Isso, Caru, é só para você falar um pouquinho do seu relato. Você quer falar alguma coisa olha, que você eu não sei como falar, porque é tudo novo para mim, né? Eu, desde muito nova, eu fui acompanhando o catecismo com a minha mãe.
Isso porque eu tive uma crise, mas, por exemplo, acho que os 12 anos de idade, eu tive umas problemas, assim, experiência, que eu conseguia ver o vulto, né, que te fala, que a gente não sabia como falar, eu falava para minha mãe, para algumas pessoas, falava, estou vendo uma visão, um fogo, uma sombra preta. Então, eu tive vontade de me matar, de ter crise de suicídio e tudo mais. Foi depois que eu descobri o catecismo, né? Catecista, que eu comecei a se sentir bem, melhor, e conhecer um pouco o lado espiritual. Aí eu comecei a sentir um pouco mais aliviana com a situação, um pouco de experiência. Então, minha mãe me ajudava muito sobre o conhecimento espiritual. Mas eu sempre senti que faltava alguma coisa vazia, e nada estava bom para mim. Então eu sentia muita vontade de só quando eu precisava de ajuda. Hoje, antes da pandemia, logo que começou, eu comecei a conhecer a Umbanda, através da minha mãe de novo, através da família. E eu me identifiquei bastante. E eu fiquei super feliz. E foi que eu descobri que tem uma mediunidade muito forte, uma sensibilidade muito forte. Eu acho que é isso que fala. Então, é tudo novo para mim, é uma experiência nova. E só Será que ela tem agradeço mediunidade? muito. Eu estou louca para voltar e continuar trabalhando nisso. Muito bom. Show. Obrigado, Caru. Boa noite a todos. Me escutam? Ouvimos sim, João. Sim. Sim. Desculpem o jeito que eu tô aqui. Eu trabalho numa universidade, ó. Tava aqui em aula, tá? Boa noite a todos. Tô aqui pelo celular, que a sala de informática tá um pouco ocupada. Falar um pouquinho da minha vida, né? Eu nasci no Espiritismo também. Frequentei por muitos anos a mesa branca, leitura de livros, essas coisas. E 2 anos e meio a 3 entrei para a Umbanda, né? Estou desenvolvendo, trabalho com várias linhas, né? Tenho um conhecimento até bacana, mas sempre buscando mais com o pessoal do grupo, amigo José, aí do outro lado do Brasil, né, José? Mas, assim, é muito gratificante, né, poder participar do grupo, poder, né, ter conhecimento. Não pude participar das outras, né, dos outros treinamentos, né, vamos dizer um web, né, um momento de aprendizado, mas estou acompanhando os vídeos gravados, tá bem bacana a dinâmica, é muito bacana. A Umbanda, ela é gratificante. Eu, há uns 2 anos atrás, tive alguns problemas espirituais e graças, né, à Umbanda, hoje estou bem, né, estou bem no serviço, estou espiritualmente muito bem também. Então, o recado que eu deixo para vocês, né, ter fé, que a religião é maravilhosa, né, eu acompanho os slides, né, vamos dizer que também na parte, assim, pode ser não considerada como uma religião também, né, mas, assim, é tudo muito bonito, né, de preto velho, baiano, muito bacana mesmo. Fico muito feliz também de estar participando com todos, né, um pouco distante. Eu sou de Coxinha, aqui em Mato Grosso do Sul, mas é um prazer imenso estar participando com todos vocês aí, tá bom? Obrigado. A gente que agradece. Legal. Obrigado pelo João. empenho aí para participar. Obrigado, eu que agradeço, hein? Show. Vamos fugir um pouquinho lá da aula do laboratório de informática. Obrigado pela fuga. A Tina saiu? Acho que tá sem microfone lá, tá o microfone cortado. Tina, você nos ouve? Não, eu Acho tô que tá aí, aqui. vai, tá aí. Eu tô aqui, menina. Eu acho que essa aula deveria demorar umas 10 horas. Porque eu tô fascinada. Eu tô aqui encantada mesmo. Hoje Coisa não pode boa. terminar a aula.
Conta um pouquinho pra gente da tua experiência, Tina, que até onde você já foi, o que você já viveu. Oi? O que você conta pra gente da tua experiência com esse mundo todo? Experiências, eu não tenho nenhuma, não. A minha mãe tinha. A minha mãe, ela dormia, ela, cada vez que acontecia alguma coisa, ela vinha um vultinho, ela falava que era um vultinho. E ela ficava toda paralisada. E ela só conseguia se movimentar quando esse vulto saía pela porta. E no dia seguinte sempre acontecia alguma coisa, sempre tinha alguma notícia. Então a minha mãe tinha a gente tinha até medo de dormir com a minha mãe por conta desse vultinho que ela falava que via, né? Mas sempre fomos católicos. Eu conheci agora vocês através da Meg, que eu passei uma situação muito difícil e isso está me ajudando muito, me ajudando a compreender tudo que aconteceu, que para mim foi muito difícil, está sendo muito difícil. E está me ajudando bastante. E eu falei para a Meg, eu falei assim, eu sinto saudade de uma coisa que eu nem conheci, que eu nem fui ainda, mas eu não vejo a hora da Meg ir para mim ir junto, para me conhecer, para mim estar com vocês, para mim conseguir, sabe, estar junto de vocês. Eu sinto essa necessidade de estar perto, de sentir alguma coisa, entendeu? Mas eu mesmo nunca tive, fora assim, às vezes algumas coisas, mas não muito leve, nunca senti nada, não, senti uma necessidade muito grande, recebi vibrações muito boas de você, palavras muito, muito boas, uma paz, me dava muita paz escutar, tanto que de vez em quando eu escuto novamente, quando meu coração aperta um pouco mais, eu escuto novamente as suas palavras. E estou me identificando, que nem eu falo, eu ficaria aqui a noite inteira escutando vocês falar. E essa troca de energia que é legal, né? Você ouvir as palavras, ouvir uma coisa que dá sentido e você se sentir confortável, se sentir pleno, né? Tem um entendimento mais claro, é muito bacana isso. Calma, as palavras, os áudios que foram enviados para mim me passavam calma. Tanto quando eu estava indo para o hospital, a primeira coisa que eu pus era o áudio que a Meg tinha me mandado, sabe? E isso me tranquilizou muito. Você não precisa nem falar. Sabe o que acontecia com a minha tia, que era, toda vez que eu precisava falar muito, que eu estava com a cabeça, muita coisa na cabeça, eu ligava para desabafar, vou falar um montão, vou falar muita coisa, preciso falar. Era só falar com ela, receber a energia dela, como ela tinha essa energia, eu não conseguia, eu não tinha mais. Ela perguntava, o que você quer falar comigo? Eu já não sei mais. Já tô bem, já tô legal. Só de ter essa energia passando por mim já me aliviou, porque às vezes é o sentimento, é outra coisa que tá com a gente, né? Me aliviou muito também. Eu tô procurando ler bastante também. A Meg, pedi pra Meg livros para mim ler, tô lendo bastante. Estou me identificando um pouco mais, mas eu nunca segui. Eu sou católica, nunca segui. Fora a minha mãe que tinha, mas na época a gente nem ia muito para esse lado, né? Porque minha mãe era muito católica e ela recebia esses avisos, né? À noite. Mas nunca fomos atrás, nunca fomos atrás. Agora, através da Meg, que nem eu falo para ela, assim, eu falando para vocês, eu estou sentindo saudade de uma coisa que eu nunca nem fui, né? Mas de vontade de ir, de querer conhecer, de querer estar junto, sabe? Que coisa boa. A Tina, para quem não sabe, é minha comadre, madrinha dessa menina linda que está aí. E, infelizmente, a gente perdeu o nosso compadre para a Covid. E o Zé foi de extrema importância nesse momento. Então, quando ela fala dos áudios que ela escutava para ir para o hospital, foram todos os áudios que o Zé mandou, com muito carinho para a gente, que fez a gente passar por esse momento tão difícil, né? E estamos aqui. Mas a gente sabe que, da onde ele está sendo bem amparado por todo o plano espiritual
por nós, que estamos fazendo uma força imensa aqui, né? Para deixar ele bem e ficar bem. E pegando essa mulher maravilhosa aí, que ela não está mostrando a carinha, mas ela é muito linda por dentro e por fora. E se Deus quiser, comadre, a semana que vem a gente está de volta. E eu tô aqui esperando. Será muito bem-vinda, Timão. Obrigada, Zé. Obrigada. Obrigada mesmo, de coração. Você não sabe o quanto foi importante as suas palavras. Axé. Axé. Karen, seu relato? Oi, gente, boa noite. Boa noite. Muito legal noite. ouvir as histórias. A gente fica sempre pensando, né? Nossa, onde começou? Por que começou? Onde que... Eu, pelo menos, fico pensando isso quando eu estava ouvindo o relato de todo mundo. Vou tentar ser breve aqui, porque o nosso horário aqui já estourou, eu acho. O que acontece comigo eu tive muita sorte de nascer na família que eu nasci. A minha mãe sempre foi espírita, meu pai espírita, ninguém seguia uma religião de frequentar um lugar só, então a minha mãe já foi budista na vida dela. Eu tenho muita lembrança da minha infância de livros e livros que a minha mãe lia para mim, porque a gente dormia na mesma cama. A minha avó, por parte de pai, era mãe de santo, então tinha muitas histórias espirituais que rolavam na casa. A minha avó, por parte de mãe, era espírita, também muito católica, tinha muitas imagens na casa dela. E eu estava acompanhando as histórias de todo mundo e lembrando assim que eu sempre tive contato de alguma maneira com Umbanda. Eu lembro de quando eu era criança, brincando de bicicleta no bairro, eu sempre do cheiro que tinha um centro, que eu não sei se é de candomblé ou de Umbanda, mas eles colocavam uma erva para queimar na porta, e aquilo, eu tenho uma lembrança muito clara disso. Então eu sempre estive muito ligada nessa parte espiritual, assim. Basicamente isso. O meu contato com a Umbanda, eu tenho amigas que são do candomblé, que são da Umbanda, que falavam muito disso. Eu nunca tinha tido experiência de ir num terreiro. Eu tive meu primeiro namorado, ele era batizado no Umbanda, a família dele é toda da Umbanda. A gente acabava não conversando tanto sobre isso, mas era uma pessoa próxima. E... Nossa, eu tô correndo para lá e para cá, tô suando, peraí. E o que mais que eu tive de contato? Eu comecei a ter mais contato com a religião por conta que meu pai ficou muito doente, e eu sempre fui muito religiosa, né? Apesar de não frequentar nenhum lugar, eu rezava muito. Eu já fui em igreja evangélica, já fui em igreja católica, eu tinha muitos santinhos quando eu era criança, eu sempre rezei, todas as noites eu rezo de uma maneira diferente, até hoje. E é isso. O que mais que era para falar sobre os assuntos? Comecei também quando meu irmão ficou muito mal espiritualmente falando, e a gente começou a buscar algumas casas, a minha mãe que ia com ele, e teve uma casa que a gente mudou especificamente, que foi onde eu efetivamente conheci a Umbanda, que era uma casa mal assombrada. E foi quando a gente decidiu, eu via muitos vultos, escutava muita coisa, eu tenho o mesmo dom, sei lá, que é a lua, que é o cheiro, eu sentia cheiro de muitas coisas, e a gente decidiu procurar alguém para nos ajudar, para benzer a casa, até que a gente chegou no José, e até que eu entrei na casa. E é isso, eu nunca incorporei, tenho algum tipo de mediunidade, mas não é avançada nem nada, não vejo de jeito nenhum, só sinto, e é isso. Bom, obrigado, Karine. Eu vou convidar a Oxum, Andréia, se você puder, acho que por conta do tempo, compartilhe o mesmo sentimento da Tina. Está sendo muito bom ouvir todo mundo e ligar as histórias, entender melhor toda essa teia. E eu queria muito ouvir a história da Andréia, que é a nossa mãe menor da casa, né? Uma pessoa que tem um caminhar muito bonito
tanto na casa quanto no mundo espiritual, uma pessoa de uma espiritualidade ímpar, uma sensibilidade gigantesca, e que vem crescendo a cada tempo, né? Crescendo nesse contato, nesse nível de aproximação, né, com o mundo espiritual. Mas é uma história um pouco mais longa, né, Andréia? Que arriscar tentar abreviar. Se a Andrea for falar todas as experiências dela, nós vamos ficar aqui até. Pode falar, André, todas as suas experiências. Mas, gente, vocês têm um tempinho, né? Andréia, eu conto com o seu bom senso, hein? Não, eu vou ser breve, dona Lucy. Eu vou falar mais, né, ideia? Você está a um passo de evoluir e ainda ter o contato, que a gente conversou muito sobre isso. Né? Você viu, né, Edson? Tem essa história também que eu te contei, né? Zé, eu acho que a sua casa também tem isso. A Andrea também vai puxar para sua casa essa parte dos extraterrestres. Ela tem um pé lá bem forte, cara. Ela faz parte desse nicho aí, pode ter certeza. Nossa senhora, é uma carga pesada, hein? Só carrega o que dá, André. Só carrega quem pode. Nossa. Com um tempinho, se tiver mais um tempinho, eu vou contar esse relato que eu falei do Edson, da relação do ZT, que foi muito, muito interessante. Contando para ele que me falou que era referente a isso, né? Mas, assim, a minha trajetória, eu entendo que eu acho que eu vim predestinada à espiritualidade, né? Se vê a numerologia, tudo que é ligado a mim, tudo está voltado para a espiritualidade. Desde criança, minha mãe sempre falou que ela falava que eu dava trabalho, que eu era esquisita, né? Sempre para a escola passava mal, um dia eu fui para a escola, passei mal, aí ficava o dia inteiro, gente, o dia inteiro no hospital tomando soro. Quando era de tarde eu acordava de boa, como se nada tivesse acontecido. Isso aconteceu umas 5 vezes, e até que um dia um médico japonês falou para minha mãe, olha, essa menina não tem problema físico, o problema dela é fora daqui, procure outros meios. E daí começou, né? Então eu via, eu conversava, eu sonho muito, sou muito intuitiva, já fui catequista, passei pelo kardecismo, eu tentei fazer o introdutório durante 3 anos, fiquei no introdutório, não saí de lá, passei na casa do Manuel Bento, André Luiz, até que lá uma das coordenadoras falou assim, olha, Andréa, aqui não é o seu lugar, você não consegue sair do introdutório, procura outros meios. Foi da onde que surgiu a Umbanda, que, né, daí eu fui trabalhar com o José Carlos e aí a gente começou, né, nesse mundo da Umbanda. É só assim um relato básico, se eu for contar para vocês, é muita coisa. Uma coisa que me marcou muito na parte da Umbanda foi um atendimento de uma pessoa específica, o Calandrino, né, que está aí. Foi um dia de confirmação de coroa do Calandrino. Eu me senti assim, eu fiquei num estado totalmente diferente que eu nunca tinha me passado, né? Era o Preto Velho, né? Meu padrinho, meu pai José, que estava fazendo atendimento dele. E aí comecei a me sentir estranha, falei, eu tô com muito sono. Aí ele espalhou a palha e eu deitei. E naquele momento eu fiquei entre, parece que 2 planos, né? E eles estão, né, lá jogando, fazendo a confirmação de coroa. E aí acho que passou um bom tempo, eu não sei o tempo que eu fiquei ali, e eu só sei que depois eu ouvi, né, o Preto Velho me chamar novamente. Eu estava voltando, e nisso que eu estava voltando, nitidamente eu vi a coroa do Calandrino, as 3 orixás que regem a coroa dele. E foi assim muito nítido, foi uma sensação assim que eu vou dizer para você que é surreal, de eu ver as entidades assim na minha frente, aqueles orixás lindo, maravilhoso, sabe? É muito emocionante. Aí eu voltei, acordei e falei pro Preto Velho, né? Olha, eu vi esse orixá. E, né, nada. Ele falou assim, não, pode ser. A coroa dele estava muito duvidosa. Numa outra gira que teve novamente a confirmação da coroa dele, o Preto Velho vira para mim e fala assim, minha filha, eu devia ter ouvido você. Bem que você falou que você viu a coroa do nosso Calandrino. Então, assim, para mim isso é uma coisa
assim, me senti, tipo, Andréia, super-herói. Eu tive a oportunidade de ver os orixás Andréia, de outras pessoas. Andréia, eu ia falar isso. Se você não falasse isso, eu ia falar isso. Eu ia falar, a Andréia viu a minha coroa antes das entidades. Foi, aquele dia eu falei assim, devo ter alguma ligação especial com o Calandrino, porque gente, eu nunca passei por uma situação daquela, né? E outra coisa também que eu sou muito ligada é na minha irmã, né, que tá aí como Wendel, mas é Adriana o nome dela. Ela não quer falar, ela é muito vergonhosa, mas assim, ela sonha muito. Gente, todo dia ela me manda um sonho e todo dia eu tô nos sonhos dela. Então, assim, eu tô sempre ligada. Tem umas pessoas que ficam. Eu me sinto muito próxima. José Carlos, algumas vezes acontece alguma coisa com Tina, ele, teu áudio. eu já falo, tô sabendo, tô sentindo. Então, assim, eu me conecto muito com as pessoas. Esse eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, né? Se eu vou contar um fato que aconteceu com a minha irmã. É muita coisa, gente, mas assim, eu sou apaixonada pela minha religião. Eu acho que eu demorei muito para começar por ter nascido numa família totalmente católica, né? Sim, eu tenho a minha avó que benze, até ela me passou um benzimento agora que eu tô aqui, eu tô apaixonada por isso. Então, assim, é muita coisa gostosa. E a Umbanda me chamou, foi pelo cheiro, pelo toque, pela sensibilidade, pela dança, sabe? Então, assim, quando eu ia para a católica, né, quando eu era catequista, sempre me faltava alguma coisa. E eu me complementei na Umbanda com essas coisas que a gente vive, né? A defumação, o toque, a incorporação. Quando você termina uma gira, alguém chega para você e te agradece. Você não nem sabe o que você fez, mas a pessoa vem te agradecer. A minha preta velha, a primeira vez que veio foi num outro terreiro, né? Até o João que tá aí, ele já foi, nós somos irmãos de santo, né? Eu considero ele meu irmão de santo, mesmo a gente não frequentando o mesmo terreiro. E lá a minha preta velha veio pela primeira vez e eu não levei nada, eu não sabia, né? O que ela queria, Então ela pediu um café e uma menina deu um café para ela. E no final da gira, né? Eles a se despedir, a minha preta velha pegou uma rosa e entregou para ela. Depois passou uma semana, 2 semanas, a menina veio até mim e falou: Andréia, olha, a sua preta velha me deu uma rosa e eu nunca vi uma rosa durar tanto assim na minha vida. Diz ela que a rosa estava lá linda e maravilhosa. Então, assim, né, são coisas que a gente nem sabe que acontece. As nossas entidades fazem tantas coisas maravilhosas e a gente acaba, de uma certa forma, também levando esse mérito. Então, assim, é uma delícia. Uma delícia ser Andréia, umbandista. você termina a minha coroa? Vamos ver se eu posso. Por favor. Quem me dera ter essa honra. Eu já falei que é Iansã e Oxum. Você escreve isso. Mãe, a minha coroa, a Andréia viu. Mas quando confirmaram, eu ainda tô meio enrabado ainda. É o Chu e acabou. Foi assim, confirmado. Então... Gente, muito bom. Muito bom. Nós já extrapolamos 11 minutos do tempo. Oi, eu não sei. Diga. Não, eu apertei sem querer. Ô, Andréia, você tem que chamar a Lua para o ponto para encerrar, né? Exatamente. A Lua vai encerrar hoje pra gente. Eu acho que hoje tinha que ter mais uma meia horinha a mais para ficar bacana, hein, Zé? Ué, você para com isso, viu? Eu tenho que seguir regulamento. Você sabe que eu não sou muito a favor disso. Mas... a velhinha aqui pega na orelha. Edson, deixa ele calmo, pelo amor de Deus. Então temos que fazer a parte 2, que é a parte 2, e que agora que começou a esquentar o negócio, tem que ter a parte 2. Bora lá. Ó, no próximo ponto, a gente pode organizar talvez um pedaço da aula para cada um. Acho que a gente pode, a cada aula, ter uma ou duas pessoas que fiquem mais à vontade, né? Vamos pensar nisso, de uma forma que fique legal. Sempre no começo. Ou poderia ter, né? A gente gosta de ouvir os relatos, então a gente sempre marcar para uma ou duas pessoas no final da aula contar um relato pra gente. Pode ser. Pronto. Legal.
Eu vou Ô, Chum, dizer. eu Mas prometo que é eu. relato Ô, Chum, religioso, hein, gente? Eu Isso, vou, relato referente à religião, ô, exatamente. eu vou Chum, dizer a vocês, o Chum, e quem não conhece. O meu primeiro relato vai ser contar que o Zé ele me desprezou. Eu descobri que ele era pai de santo, que ele tinha cá, só depois que ele me mandou embora. Muito safado. não. Você tá Ele, bem, eu nem ele, gostava do ele Zé. me... Não, e o pior é isso, eu gostava dele, olha só porque eu gostava, o cara me desprezou. Olha. Gente, Ô, Chum, eu prometo Oi? que no dia do meu relato, eu vou contar exatamente o que aconteceu no dia que o caboclo foi lá e eu tava sozinho, eu e o Zé. Eu vou contar Esse vai ser exatamente o que bom, hein? aconteceu. Vai ser engraçado. eu posso dizer Ele para já vocês, começa a rir antes. Ó. no É. encerramento, vou chamar o Luiz para o encerramento da próxima aula, já fica combinado, porque isso é impagável. Isso vale ingresso. Né? Então vamos, gente, vamos embora. Gente, bora lá. Então, na próxima, nós vamos fazer o seguinte: no nosso cronograma de aula, na próxima semana, nós iríamos entrar num assunto chamado culto de nação ou culto adicional. Eu preferi fazer uma modificação nessa grade, trazendo para frente a conversa sobre orixás e entidades. Então, a partir da semana que vem, a gente começa a navegar no mundo de orixás e entidades, e depois disso, nós vamos inverter a ordem dessa sequência de aulas. Essas 4 aulas que falam sobre culto de nação, eu vou jogá-la para o final do curso, lá no encerramento, nas últimas 4 aulas das 20 que são o programa. Então, na próxima semana, a cada semana, pelo menos um orixá e uma entidade, de ponta a ponta, como é que funciona o trabalho, comprimento, cor, vela, cristal, pedra, características e etc. E isso, características tanto de existência quanto de arquétipo, né? Daquilo que se manifesta na energia daquele que tem a regência. Então, a partir da semana que vem, nós invertemos a ordem das coisas para a gente continuar na mesma toada da Umbanda e no final da aula, portanto, fica definido, então, um tempo para a gente contar um pouco dos causos da Umbanda, dos causos de terreiro. Lua, está contigo. Obrigado a todos, que nossos orixás abençoem, tenham um ótimo final de semana e até a semana que vem. Lua. Boa noite para todo mundo, muito obrigada a todos. Pode começar? Vai lá. Pode. Eu vou cantar a ciranda para Puxa o ponto. Quem quiser, quem acompanhar, tá bom? Deixa eu só tirar esse meu fone que tá me dando retorno, tá? Respirar fundo. Não é a música que, não é o ponto que eu canto melhor, mas é um dos pontos que eu mais gosto. Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia. Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar, ponto de sereia. Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia. Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar, ponto de sereia. Hoje, desculpa, gente. Hoje, Anaína, quando estou feliz eu choro. Hoje, Anaína, deixa eu dormir no seu colo. Hoje, Anaína, quando estou feliz eu choro. Hoje, Anaína, deixa eu dormir no seu colo. E é no seu colo que afoga minha sede. Quis te pescar, mas caí na sua rede. Feita com fio, cabelo emaranhado. Moro no mar e hoje sou seu namorado. E é no seu colo que afoga minha sede. Quis te pescar, mas caí na sua rede. Feita com fios de cabelo emaranhado. Moro no mar e hoje sou seu namorado. Moro no mar e hoje sou seu namorado.
Ô, Janaína, quando estou feliz eu choro. Ô, Janaína, deixa eu dormir no seu colo. Ô, Janaína, quando estou feliz eu choro. Ô, Janaína, deixa eu dormir no seu colo. Oi. Que ótimo, que lindo. Saravá, Iemanjá, ô Dociaba, É um Dociaba, minha Parabéns, mãe. parabéns, parabéns. Não sou nem de atabaque, tava lindo. Eu tô mais acostumada a cantar com a tabaque acompanhada, não sozinha. Eu tava batucando aqui na cama aqui. Aqui enquanto vocês estavam falando, eu pensei, acho que eu vou tocar, mas nossa, tá desafinado. Ó. Eu falei assim, eu acho que vou tocar mesmo que a minha vida reclamar, mas tá bem, não sei, eu preciso afinar ele, ó. Peraí. Mas tá meio desafinado. Mas não tem problema não, você salva aquele vídeo e manda para nós. Lu, essa é apenas a 16ª aula de 20. Tem 14 pela frente. Não vai faltar oportunidade. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Deus. Boa noite. Que eu Ela abençoe. Boa noite. Até a próxima aula. Até a próxima. Até logo. Boa noite. Tô voltando. Andréia, passa à vontade. Boa noite.